Inflação oficial acelera pelo segundo mês seguido com alta dos preços da carne e conta de luz. E você vai ver ainda. Donald Trump anuncia chefe de gabinete em primeira nomeação do governo. E ainda, ciclone bomba chega ao Brasil com potencial de causar ventos e chuvas fortes no fim de semana. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia, 11 horas e 36 minutos agora. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit Edição Manhã. Nós estamos ao vivo e chegamos com as principais notícias desta sexta-feira, dia 8 de novembro. A conta de luz e as carnes mais caras puxaram a inflação para cima no mês de outubro. Com o resultado, o IPCA deste ano acumula uma alta próxima do teto da meta de inflação. Considerado a inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo revelou que, em outubro, os preços subiram 0,56%. De acordo com o IBGE, a alta foi, mais uma vez, impulsionada pelo aumento da energia elétrica residencial, que avançou 4,74%. Os preços das carnes também pesaram na inflação do mês, com uma alta de 5,81%. A inflação veio um pouco acima da média das estimativas do mercado financeiro, que previam um avanço de 0,53% nos preços. Com o resultado, o IPCA acumula uma alta de 3,88% em 2024 e se aproxima do teto da meta de inflação para este ano, que é de até 4,5%. Já em 12 meses, o índice acumula alta de 4,76% acima do limite da meta. Com a alta nos preços da conta de luz e das carnes, os grupos com maiores avanços no IPCA do mês foram a habitação, que subiu 1,49%, e a alimentação e bebidas, com alta de 1,06%. E a Previdência Social fechou o mês de setembro com um rombo de mais de 20 bilhões de reais, com o aumento das despesas com aposentadorias e pensões. O governo já prepara um pacote de medidas para tentar manter de pé o arcabouço fiscal que regem as contas públicas para reduzir o endividamento. O governo federal gastou mais para pagar aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar para bancar esses benefícios. Com o resultado de setembro, o déficit da Previdência no ano acelerou. Ficou quase 20% maior do que no mesmo mês do ano passado. Passou de 22 bilhões para 26 bilhões de reais. Os dados do Ministério da Previdência Social se referem ao chamado regime geral, que inclui aposentadorias, pensões e benefícios de trabalhadores do setor privado. O rombo da Previdência é o principal item nas despesas das contas federais. E os números revelam a dificuldade do governo de controlar gastos obrigatórios, especialmente com aposentadorias, em meio à pressão para fazer ajuste fiscal. No acumulado até agosto, o déficit já somava 239 bilhões de reais, um aumento de 1,5% em relação a 2023. Mas, com o salto registrado em setembro, a comparação tem um resultado 3% maior que o ano anterior. A meta do governo federal é encerrar o ano com as contas dentro da margem permitida pelo arcabouço fiscal. Isso significa um rombo máximo de 28 bilhões de reais. No arcabouço fiscal, há um limite para as despesas de até 70% da alta da receita e não pode avançar mais do que 2,5% ao ano acima da inflação. E o presidente Lula retoma a discussão com o ministro sobre corte de gastos nesta sexta-feira. Ontem, a equipe do governo debateu as medidas por mais de 5 horas. A reunião terminou sem conclusões definitivas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os titulares das pastas federais estão conscientes a respeito do corte de gastos públicos que será feito pelo governo. A estimativa é que as medidas sejam anunciadas até segunda-feira. E a Petrobras divulgou o resultado do terceiro trimestre deste ano na noite desta quinta-feira. A companhia reportou um lucro bilionário.
A Petrobras divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2024. No período, a petroleira estatal registrou lucro líquido de 32,6 bilhões, alta de 22,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em termos recorrentes, a companhia reportou lucro de 32,9 bilhões de reais, alta de 20,9%. A receita total de vendas ficou em 129,6 bilhões, uma alta de 6% em relação ao mesmo período de 2023. A companhia também anunciou a distribuição de 17,1 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. Esse valor corresponde a R$ 1,32 por ação. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que a companhia apresentou lucro líquido expressivo no trimestre, com uma forte geração de caixa e redução tanto da dívida financeira quanto da dívida bruta. Tudo isso em um cenário desafiador de queda no preço do petróleo Brent. Magda também afirmou que no terceiro trimestre, a companhia realizou investimentos de 4,5 bilhões de dólares em projetos que garantirão o futuro da empresa. O vice-procurador-geral do Rio de Janeiro, Alexandre Espinosa, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral uma manifestação pedindo a cassação da chapa de Cláudio Castro, governador do Rio. Para Alexandre Espinosa, houve abuso de poder político e econômico, com a utilização de recursos públicos para a reeleição do governador, filiado ao PL. O vice-procurador aconselha que Cláudio Castro seja declarado inelegível por 8 anos. E no primeiro pronunciamento após a confirmação da derrota de sua candidata e vice Kamala Harris contra o republicano Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que aceita a vitória de seu adversário político e prometeu uma transição pacífica de poder. O presidente americano Joe Biden fez um discurso conciliatório após a vitória esmagadora de Donald Trump sobre Kamala Harris nas eleições presidenciais. Na Casa Branca, o democrata pediu aos americanos abaixarem a temperatura política após a vitória eleitoral arrebatadora de seu adversário. O presidente falou na coletiva que a derrota não significa que somos derrotados. Perdemos esta batalha. A América dos seus sonhos está pedindo que você se levante. Algo que esperamos que possamos fazer, não importa em quem você votou, é ver uns aos outros não como adversários, mas como cidadãos americanos. Baixar a temperatura. Também espero que possamos resolver a questão sobre a integridade do sistema eleitoral americano. O sistema é honesto, justo e transparente. Joe Biden convidou Trump para se reunir na Casa Branca para o que seria o primeiro encontro desde o desastroso desempenho de Biden no debate contra Trump em junho, que o forçou a sair da disputa. Com 81 anos, o presidente americano desistiu da disputa contra Trump em julho e entregou a indicação à democrata Harris, sua vice-presidente. Biden disse que ligou para o republicano Trump para parabenizar o ex-presidente 2 vezes acusado de impeachment e garantir-lhe que haveria uma transição pacífica e ordeira. Ontem falei com o presidente eleito Trump para o felicitar pela sua vitória e assegurei-lhe que orientaria toda a minha administração a trabalhar com esta equipe para garantir uma transição pacífica e ordeira. É isso que o povo americano merece. E Trump anunciou o primeiro nome de seu governo. O presidente eleito nomeou sua diretora de campanha, Suzy Wiles, como chefe de gabinete. Essa é a primeira vez que uma mulher vai ocupar o cargo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira sua diretora de campanha, Suzy Wiles, como chefe de gabinete da Casa Branca. É a primeira indicação significativa desde que venceu as eleições. Trump descreve Suzy como dura, inteligente e inovadora. Em um comunicado, o republicano disse que ela seguirá trabalhando incansavelmente para fazer os Estados Unidos grande novamente, seu lema de campanha. É uma honra merecida ter Suzy como primeira chefe de gabinete na história dos Estados Unidos, acrescentou o republicano. Enquanto isso, a contagem de votos nos Estados Unidos continua. Na tarde desta quinta-feira, com 5 milhões de votos de vantagem, Trump parece pavimentar o caminho para ganhar também o voto popular em relação à democrata Kamala Harris. O presidente eleito, de 78 anos, já conquistou e ultrapassou a maioria necessária do colégio eleitoral, com uma vantagem que ainda pode aumentar à medida que os resultados dos estados do Arizona e Nevada, onde as contagens o colocam na frente, sejam confirmados.
Se for declarado vencedor nesses 2 últimos estados, Trump terá conquistado os 7 estados decisivos. E veja a seguir, atenção, ciclone bomba chega ao Brasil com potencial de causar ventos e chuvas fortes no fim de semana. E agora na sua tela, imagens ao vivo da capital paulista, olha a chuva, 22 graus neste momento, voltamos já já. Nós estamos de volta com as principais notícias, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O Supremo Tribunal Federal decidiu validar uma emenda constitucional sobre servidores públicos. A decisão altera o regime de trabalho e possibilita a contratação por outras formas como CLT. O trecho que determinou o fim do regime jurídico único dos servidores, agora considerado constitucional, estava suspenso por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal desde agosto de 2007. Além de retirar a obrigatoriedade de regimes jurídicos únicos, a decisão também desobriga os planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas federais, estaduais e municipais. Com a maioria dos votos, por 8-3, o plenário entendeu que não houve irregularidades no processo legislativo que aprovou o trecho da reforma administrativa. A decisão tem potencial de promover mudanças no modelo de atuação do funcionalismo para o futuro. Apesar disso, não acaba com os concursos públicos, nem encerra totalmente a possibilidade de estabilidade. O entendimento da Corte também não atinge quem já está no serviço público atualmente. Isso significa que foi aberta apenas mais uma possibilidade na contratação de servidores públicos. Com a decisão, os servidores podem ser contratados tanto pela forma estatutária, isto é, por concurso público, como por sistemas alternativos, como o seletista, ou seja, pela consolidação das leis do trabalho. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira. Diversas regiões do país estão em alerta para chuvas e ventos fortes de até 100 km por hora. Em São Paulo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de perigo para os estados do Paraná, Tocantins, Rondônia, parte de Minas Gerais e Santa Catarina, sul do Amazonas, Pará e a região centro-oeste, além de São Paulo. A previsão é de chuvas e ventos fortes de até 100 km por hora. No estado paulista, o gabinete de crise formado por integrantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CET, Enel e outros agentes públicos também está monitorando todas as regiões do estado. Segundo o INMET, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, a recomendação é para que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia também é recomendado para a segurança. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros. Além disso, um ciclone bomba pode chegar no Brasil nos próximos dias. O sistema deve trazer chuvas e ventos fortes para o centro-sul do país. No fim de semana, o tempo deve permanecer instável. O fim de semana deve ser tempo instável em boa parte do país. Uma frente fria deve ser formar no sudeste e canalizar umidade da Amazônia. O sábado vai ser de temporais no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e também em Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Rondônia. Esse sistema deve levar umidade também para a região centro-oeste.
e para parte da região norte. E no sul, o tempo deve ficar mais estável, com uma leve diminuição das temperaturas. Já para os próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, boa parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, leste de Minas Gerais, todos os estados do Centro-Oeste, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins têm risco de temporais nos próximos dias. Nessas regiões, os acumulados podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. As chuvas previstas para esses locais foram classificadas pelo INMET em um aviso meteorológico laranja que qualifica as chuvas como de perigo. E apesar do nome ser assustador, a chuva deve ser forte, mas nada tão catastrófico quanto os temporais vistos em abril e maio no sul do país. É preciso tomar os cuidados, né? Como a gente viu, a Defesa Civil passando as orientações de segurança. Agora, mudando de assunto, como hoje é sexta-feira, a gente vai falar sobre turismo, porque muitas pessoas que resolvem visitar o Japão não incluem a cidade de Osaka em seus roteiros e dão preferência para outros municípios, como a capital Tóquio e Kyoto. No entanto, Osaka é uma cidade fabulosa e um grande destino para quem busca entretenimento e belos pontos turísticos. Vamos conhecer. Osaka é a terceira maior cidade do Japão, atrás somente de Tóquio e Yokohama. Porém, é a segunda mais industrializada no arquipélago. Por este motivo, há uma concentração grande de brasileiros que trabalham na região desde os anos 80. Agora, se você é daquelas pessoas que adoram a culinária japonesa, então deve conhecer a cidade que possui uma grande variedade de opções gastronômicas que vão desde a comidas populares de barraquinhas, como okonomiyaki, takoyaki e udon, até restaurantes luxuosos. É uma grande metrópole, né? E é claro que a gente conheceu um pouquinho pela reportagem. Nós vamos ver agora uma câmera ao vivo de lá. Saindo dos nossos estúdios HIT em São Paulo, vamos para a Ásia, do outro lado do mundo. Vamos para o Japão. Pelo fuso horário, lá são exatamente 11 horas e 54 minutos. Você vai ver na sua tela o prédio mais alto do Japão, lá no fundo. O município é o centro comercial da ilha japonesa de Honshu. E mesmo sendo bastante moderna, gente, a região está entre as mais antigas do país. Com essa vista bonita, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Te desejo uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Até mais.